Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus, nosso Pai, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 21, versos 1 em diante. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote Jezreelita uma vinha que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Nabote, ele tinha uma terra ali, mas estava do lado do palácio do rei, né? Era um homem simples até então. O rei tinha tudo, que ele era o rei, né? Ele tinha um palácio, ele tinha riqueza, ele tinha grandeza, ele tinha tudo. Mas ele não se contentou. Ele ficou de olho na vinha que estava do lado do palácio dele. Só que essa vinha tinha dono. Era a vinha de Nabote. Olha o que fala a palavra. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Eu, se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Ou seja, vende, porque eu quero fazer uma horta. Era o capricho do rei. Eu quero uma horta. Eu quero uma horta aqui do lado da minha casa. Ele poderia fazer essa horta em todos os lugares. Nem ia ser ele que ia plantar. Ele era o rei, né? Mas ele queria aquela vinha. Ele queria do lado da casa dele. E ele não queria levar um não. Não, não. Porque ele era o rei, não podia falar não para ele, não. De jeito nenhum. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Só que essa vinha não era só uma terra, não era só um pedacinho de terra para Nabote, tinha um significado muito grande. Era a herança que o pai de Nabote deixou para ele. Talvez ele cresceu ali, ele viu o suor do pai dele, ele viu tudo que o pai dele fez por aquela terra. Aleluia, e o pai deixou para ele. Então por que ele ia querer vender? Não era dinheiro, não tinha valor aquilo. Tinha valor sentimental para Nabote, porque era do pai dele. Então ele não queria vender por dinheiro nenhum. Ele falou, o rei falou, eu te dou a melhor terra. Ele falou, não quero, é do meu pai a vinha, era do meu pai, é a minha herança. Aleluia, eu não vou vender. E ele falou para o rei que não ia vender para o rei, mas o rei, né, sendo o rei, não sabe ouvir não, tinha o poder, tinha autoridade, não pode falar não para quem tem poder e autoridade, não. Sabe o que o rei fez, igreja? Então, Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, igual uma criancinha mimada quando não sabe ouvir não, né? Triste, desgostoso. Mas ele era tão cruel, o rei, quanto a esposa dele, Jezabel, porque ele não tinha coragem de tocar, aleluias, em Nabote. Ele não tinha coragem de pôr a mão nele para ferir, ele não tinha coragem de matar Nabote, mas ele fez toda a dramatização para quê? Para chamar a atenção da sua esposa cruel, Jezabel, a malvada, a perversa. Aleluias, por causa das... Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falou, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão, chamando a atenção, porque não ouviu não, fez birra. Não vou te dar. Aí fez birra, ele era o rei, né? Como que você fala não pro rei? Aí olha só, porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, é isso que ele queria fazer, ele queria chamar a atenção de Jezabel, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, ele contou, ele poderia falar, não é nada não, vai passar, né? Não foi nada não, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nem tudo a gente fala, igreja. Nem todas as coisas que a gente ouve a gente pode sair falando, não. A gente tem que guardar nosso coração. Aleluia, para não semear mais contendas, né? Aí ele, em vez de ficar quieto, não foi nada não, deixa pra lá, não. Olha o que ele fez. Ele disse,
Porque falei a Nabote, Jezabel diz, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou eu te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Aí a Jezabel, que é perversa, era do mal, já tinha mente, o coração, tudo do mal, né? Falou, calma aí que nós vamos resolver essa situação. Só um pouquinho. Vamos dar um jeitinho aqui, a filha de Belial. Vamos dar um jeitinho. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se. Tô nem aí que vai morrer algum inocente. Alegra-se. Como que você vai se alegrar, igreja? Matando outra pessoa, um inocente, e ela ainda fala alegra-te. E o rei obedecendo, vou me alegrar, vai matar, ó. Ó, minha mulher aqui é malvada, deu jeito. Alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. O rei não queria saber nem como que ela ia fazer. Come teu pão, se levanta. Eu vou resolver isso aqui. Calma aí. Ei, igreja. Jezabel achando que Deus não estava vendo, né? E Deus ouvindo, vendo tudo. Deus vendo Nabote, não querendo pôr a mão, mas deixando, porque se quando a Jezabel falasse, né? Era para ele falar, não, pode deixar. Mesmo que ele desabafou ali com ela, né? Mesmo sabendo que ela era cruel, que ela ia fazer, ele fala, não, pode deixar, não deixa quieta essa vinha. Vamos fazer essa horta em outro lugar. Deixa Nabote com a vinha dele. Ele ficou quietinho. Por isso que ele quis fazer todo aquele teatro para chamar a atenção, porque se ele não quisesse, ele tinha de pedir, ele era o rei, né? Mas ele deixou, aleluias. Então, escreveu cartas, olha o que a Jezabel fez, olha como que ela era. Carta em nome de Acabe, porque ela queria também aquele negócio, né? Não vai falar não aqui não, no nosso reino. Peraí, vamos fazer carta. E a selou com seu sinete, ó, ele deu o selo, ele deu tudo e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu as cartas dizendo, apregai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Olha só, tudo tramado por aquela mente, né? Armou, arquitetou, tudo certinho, tudo do jeito que ela queria, para eles conseguirem, né, os seus objetivos. Vamos fazer um jejum, olha só que cruel, porque daí todo mundo vai jejuar, coloca o Nabote na frente, E sabe o que eles fez? Eu vou resumir aqui, igreja. Contratou 2 filhos de Belial, 2 mais malignos ainda, porque a pessoa quando está com mal na mente, no coração, ela não vai se juntar com os da luz, ela vai se juntar com os das trevas, né? Para continuar a trama, né? E sempre tem uns das trevas que quer também ter benefício. Com certeza vocês ganharam alguma coisa, né? Aí se alinharam, se uniram, né? Vamos se unir os povos. Para quê? 2 filhos de Belial, 2 endemoniados. Vem cá, junta comigo aqui. Você vai testemunhar contra Nabote. Fala que Nabote está blasfemando contra Deus e contra o rei no dia do jejum. Olha só que pecado, né, igreja? E Deus vendo tudo, igreja. Glória a Deus que Deus vê tudo, né? Glória a Deus que Deus sonda os corações. Glória a Deus que Deus vê as intenções de todos nós. Glória a Deus que Deus não dorme. Glória a Deus que Deus esquadrinha os corações, né? Aleluia. Por isso, igreja, que a gente sempre fala, né? Faz o bem porque Deus vê. Mas estão fazendo tanta coisa. Continua fazendo o que é certo, porque Deus vê. Aleluia. Deus está vendo, igreja. E Deus viu tudo isso que fizeram. Sabe o que eles fizeram, igreja? Mataram Nabote. O que Nabote fez? Ele só tinha um amor pela herança do pai dele. Mataram Nabote pela malvadeza, pelo capricho deles. Colocaram testemunhas falsas. Nabote perdeu, mas Deus viu, igreja. Nós servimos um Deus do amor, um Deus da graça, um Deus da bondade, mas um Deus também da justiça. Amém? Às vezes a gente fala, mas isso foi na lei. Não, Deus fazia justiça aqui no Novo Testamento também. Aleluia, quando Ananias e Safiras tentou enganar os homens de Deus, aleluia, eles caíram mortos dentro da igreja, no Novo Testamento, depois que Jesus veio, depois do Espírito Santo de Deus, depois na graça. Porque Deus não gosta disso, igreja. Deus não gosta que fica agindo com engano, principalmente com inocentes. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes um não tem coragem de fazer, né? Às vezes um não tem coragem. Aí coloca a arma tudo para fazer, né? Mas Deus viu, aleluias. E sabe o que Deus fez, igreja? Mandou o profeta Elias falar com o rei. Falou, resumindo, tá? O cão vai, onde vocês derramou sangue inocente, vocês vão morrer. O cão
O cachorro vai comer a carne de vocês. Aconteceu isso. Só que Deus foi misericordioso, porque Deus viu lá na frente, lá nos versos 27, fala: sucedeu, pois que Acabe, ouvindo as palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Ou seja, Acabe se arrependeu do que ele fez. Ele não pôs a mão, mas ele deixou a esposa fazer. E ele se arrependeu, ele rasgou as vestes, se quebrantou. É por isso, igreja, que a gente fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia, porque quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos das coisas, da perversidade que às vezes nós temos na nossa mente, no nosso coração, Deus, ele perdoa. E Deus perdoou Acabe pela malvadeza dele. Deus perdoou ele. Deus não fez isso, mas falou: nos teus filhos, aqui, olha só, não. Então veio a palavra do Senhor a Elisa, o tibista, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias do teu filho trarei este mal sobre a sua casa. Deus falou assim: ó, vou poupar Acabe, mas nos dias dos filhos dele isso vai acontecer, que eu falei, e aconteceu, igreja. Jezabel, o cachorro comeu ela. O cão comeu, lambeu o sangue dela, igual Deus falou. Aconteceu, porque Deus viu maldade. E Nabote? Poxa, Nabote poderia ter vendido, né? A herança, né? Nabote morreu defendendo o que era do pai dele, os princípios dele, né? E Nabote foi salvo. E Jezabel? O que aconteceu com ela? Nós não sabemos, né? Vamos saber no dia do juízo, né? No dia da justiça. Todos nós vamos comparecer no tribunal. Mas Acabe, louvado seja o nome do Senhor, se arrependeu ali e, aleluias, Elias não, desculpa, igreja, e Nabote com certeza alcançou a salvação. Sabe o que o Senhor coloca no meu coração, igreja? Que todos nós, filhos de Deus, aleluias, discípulos de Jesus Cristo, que nós somos filhos. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós abrimos nosso coração, nós passamos a ser filhos. E nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Você pode estar numa igreja e o sistema está contaminado. Você não pode ir lá se contaminar. Mas é que eu tenho que obedecer ali. Não, está dentro da palavra? Se não está dentro da palavra, nós não vamos nos contaminar. Nabote perdeu a vida, lembra? Mas ele foi salvo. E se a gente fica se contaminando com medo da morte, né? Hoje nós estávamos conversando, meu esposo e eu, sobre isso. O Espírito Santo de Deus falou muito forte. Nós não podemos nos vender. Independente se é no trabalho, igreja. O patrão está mandando fazer coisa errada. O dirigente está mandando fazer coisa errada. Os lideranças estão mandando fazer coisa errada. Você vai fazer? E os nossos princípios? E os nossos valores que estão na palavra do Senhor? Nós não podemos vender. Lembra de Daniel? Daniel falou: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Igreja, ele estava ali no palácio real. Ele foi preso, cativo ali, né? Ele falou: não vou me contaminar. Eu tenho os meus princípios. Eu sou servo de Deus. Aleluias, ele não se contaminou, igreja. E por causa disso ele sofreu perseguição. E por causa disso, aleluias, ele foi invejado. Tramaram contra ele. Porque quando nós não nos vendemos, quando você não se vende, quando você não, porque pecadores somos, né, igreja? Mas tem princípios, valores que a gente não pode fazer. Não podemos abrir mão, né? E quando você não abre mão, vai vir perseguição, vai vir afronta, vai vir levante. Foi na vida de Daniel, não foi na vida de Nabote? Foi na vida de Daniel também. Tramaram contra Daniel. O que Daniel estava fazendo? Ele só não queria comer os manjares. Ele só orava 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, né? Cedinho. 3 vezes ele se colocava de joelho. E Deus o abençoava cada vez mais. E isso causava raiva no povo. Ciúmes, inveja. E tramaram tudo para Daniel. Jogaram Daniel numa cova de leões. Mentiram. Mas Deus estava com Daniel, igreja. Deus livrou Daniel. E Deus exaltou Daniel naquele lugar. Amém? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Fizeram uma estátua. Não, você tem que se prostrar na estátua do rei. Igreja, nós só adoramos o único Deus. Deus falou: não pode se prostrar em imagens. Não pode se prostrar em escultura. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no palácio. Ele sabia que não poderia. Ele ia fazer o que o rei estava mandando ou o que o Deus estava mandando. Que Deus ordenou. Talvez se ele obedecesse ali o rei, aleluias,
muitas das vezes ele não seria jogado ali, né, na fornalha de fogo ardente, né, mas aquecida 7 vezes mais de tanta raiva que estavam dele, né. Porém, aleluia, se ele talvez não tivesse, talvez estivesse prostrado, talvez ele conseguiria escapar da fornalha. Mas será que ele estaria salvo? Porque a gente às vezes só pensa aqui, né, nos benefícios dessa terra. Mas nós temos que pensar que a nossa vida vai começar após a morte, na vida eterna. Então tudo que nós fazemos aqui, nós vamos colher, igreja. Nós temos que plantar coisas boas no céu. Louvado seja o nome do Senhor, para o céu, para a glória, para onde nós vamos morar. Buscar as coisas do alto também. Amém? Não só da terra. Tem gente que está preocupada em guardar o cargo. Tem gente que está preocupada, aí trama tudo, porque, né, tá com medo, né? Tem gente que está preocupada ali no serviço. Não, a minha posição, não importa se está fazendo um outro de escada, de degrau. Não, faça o que é certo, porque quem nos honra é Deus, quem nos livra é Deus, quem exalta o povo dele é Deus. Se você serve Deus, se você confia em Deus, se você ama Deus, aleluia, você não precisa fazer aliança com o mal, com os Belial, com os filhos de Belial, não precisa puxar tapete de ninguém, não precisa desonrar Deus, não precisa querer mexer onde não deve, porque patrão tá mandando, funcionário mais antigo tá mandando, não faço isso. Eu vou ser mandado embora. Se Deus fechar essa porta, foi permissão dele, porque você ia perder sua salvação. Ele abre portas melhores e maiores na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas não perca a essência, assim como Nabote perdeu a vida, mas não perdeu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Daniel foi lançado na cova de leões, mas não se corrompeu. Aleluias, continua honrando a Deus ali onde ele estava, orando 3 vezes ao dia, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não me curvo em imagens, não nos curvamos. Filhos de Deus só se curva perante Deus. Se está na Bíblia, nós aceitamos. Se não está na Bíblia, nós descartamos. Aleluia, porque o que não está aqui não é do Senhor. Não venda os seus valores, seus princípios que estão na palavra do Senhor, amém? É porque é essa palavra aqui que vai nos levar para a salvação. Muitos não vão nos salvar, não, igreja. Não, ninguém tem poder de nos salvar. Ninguém. Por que nós queremos obedecer, né? Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. A Ele que nós temos que amar, honrar, obedecer. O que Ele está mandando nós temos que seguir, porque nós somos ovelhas de Jesus e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Glória a Deus. Então, ouça a voz do pastor. Se está falando, faz isso, não. Aqui não, se está na palavra eu aceito, se não está, eu perco o emprego, eu perco a vida, eu perco a oportunidade, mas eu não me vendo, porque tem coisas melhores me aguardando, que é a vida eterna, e Deus abre portas maiores e melhores na minha vida. Amém, igreja? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não se venda, tá bom? Tenha os seus princípios, seus valores diante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz do Senhor Jesus, igreja. Bom dia a todos, em nome de Jesus.